Eu não tenho ainda o número, né, de quantas pessoas nós assim abençoamos, né, no nosso projeto. E temos muita coisa para fazer, né, Ana? Mas semana que vem eu quero passar esse número de quantos atendimentos fizemos, quantos profissionais, para não deixar ninguém de fora. E dizer, caso você esteja aqui hoje, ou você esteja nos assistindo, você queira doar o seu trabalho voluntário, nós temos às terças, quintas e sexta-feiras, o projeto funciona, a igreja é muito ativa durante a semana, e você poderá fazer essa doação. A igreja ela se mantém com essas ofertas, quem mantém todo esse projeto é a igreja, não tem nenhum outro recurso a não ser esse, mas estamos fazendo um trabalho com excelência. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes 8:17, e depois nós vamos para Mateus 16. Mas primeiro Eclesiastes, você poderá acompanhar também aí na tela. 8, versículo 17. Que diz: então percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas. O homem não a encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Vamos fazer uma oração? Para que nesse momento o Senhor possa agora revelar para cada um do seu povo o conhecimento, a verdade, o conteúdo espiritual que estão nesses versículos, nos demais que estaremos falando, para que o Senhor traga paz, esperança, e que possa colocar nos corações essa fé, essa certeza sempre de dias melhores. Entregamos nas tuas mãos e já te agradecemos. Amém. Entender algumas declarações que Cristo faz, né, não é simplesmente meramente intelectual, mas acima de tudo é espiritual. Quando Jesus fez essa pergunta, quem diz o povo que eu sou? E depois pergunta aos seus discípulos, e vocês, quem diz que eu sou? Falar quem é Cristo, hoje com tanto conteúdo que nós temos, é mais fácil fazer algumas afirmações e definições, mas tudo aqui era novo para eles. Mas mesmo assim, definir quem é Cristo se torna muito difícil, porque ele foge dos nossos planos realísticos, de ideais, da nossa racionalidade. Tudo que encontra em Cristo não é simplesmente absoluto, há uma definição dizendo que Jesus vai agir dessa maneira, que o Senhor vai fazer desse jeito. Nós temos alguns testemunhos, e foram várias atuações que Jesus teve naquela época, que surpreendeu o povo e que continua surpreendendo até o dia de hoje. Então, definir Cristo naquela época para os seus discípulos já era algo difícil, e compreender hoje as declarações que estão na Bíblia, para nós, não é algo simplesmente intelectual. E quando entramos nesse discurso, nós trazemos às vezes mais dúvidas do que certeza de como ele opera, de como ele atua. Porém, quando nós procuramos entender essas declarações com um olhar espiritual, pedindo que Deus revele, pedindo que Deus mostre, e um ponto importante para entender essas declarações, no sentido espiritual, você precisa pedir ao Senhor mais fé. Mais fé. E a fé, ela se define com simplesmente a certeza de você querer acreditar e receber essa palavra de Deus.
Então podemos ver que o grupo que aguardava a promessa de Jesus, eles recebiam muitas informações. Eles acreditavam na palavra, como os magos, como foram, segundo as profecias, até o encontro de Maria e José, e ali de fato, aquele milagre, aquela promessa de Deus, estava acontecendo naquele momento. Mas será que nós compreendemos todos os ensinamentos? Será que conseguimos entender toda a sabedoria do Senhor? Conseguimos entender como que Ele opera, como que Ele atua nas nossas vidas? Naturalmente eu posso afirmar para você que não. Por isso, a questão de você orar é extremamente importante. E a oração, lembrando que amanhã nós teremos nossa oração às 20h30 e na quarta também, e na terça-feira aqui pela manhã às 9h. Por isso que você encontra tanta dificuldade em orar. Orar é difícil, é luta mesmo. Mas orar não é simplesmente uma questão somente espiritual, querido, porque se nós levarmos apenas por essa questão espiritual, vamos estar dizendo: nós não oramos por tua causa, Senhor, porque se eu colocasse mais fé, se o Senhor me tocasse, se o Senhor me levantasse pelas madrugadas, eu seria uma pessoa que buscaria mais, e não é verdade. Escuta isso que eu vou estar falando para você, que pode ser um choque para você nessa noite. Mas a oração é uma questão de hábito. Falar com Deus é uma questão de hábito, de prática. Nenhuma aula vai te ensinar a orar. Nenhum exercício que eu faça aqui vai incentivar você a participar dos grupos no culto online. Ajuda você, talvez em casa você não vai conseguir, então ali te motiva. Mas é um hábito, é um costume que você vai adquirindo a cada dia. Então, podemos observar aqui que o grupo que aguardava a promessa de Jesus recebia muitas informações. E o ensino de Jesus, como que era? Era dinâmico e muito intenso o tempo inteiro. Em nenhum momento, quando Jesus estava ali conversando com os discípulos, ele não deixava passar nenhuma oportunidade. Grava essa palavra oportunidade. Os fatos que acontecem na sua vida servem para um ensinamento, para um crescimento. E a falta que para você fica difícil de compreender, por que eu não tenho isso? Por que eu não consigo essas coisas espirituais? Por que eu não consigo entender? Você vai conseguir compreender nesse texto de Mateus 16, que os acontecimentos que ocorrem na nossa vida não são aleatórios. Abre comigo aí, Mateus 16, versículo 5 ao versículo 12. Uma caminhada dos discípulos com Jesus. Observe que nessa caminhada, começa assim, indo os discípulos para o outro lado do mar, o que fizeram? Esqueceram de levar pão. Então o esquecimento faz parte da nossa vida. Observa que Jesus não diz, o texto não diz, que por causa de uma entidade, por causa de demônio, ou então acusa os discípulos, dizendo irresponsável, não. Lida com os acontecimentos da vida de uma maneira natural. Esquecer é algo que faz parte da vida. Já por 2 vezes eu entrando na igreja, eu esqueci lá na igreja a chave para o lado de fora. Porque tinha a chave para o lado de dentro, eu abri e deixei a chave para o lado de fora. Mas eu acredito que os anjos do Senhor acampam na porta também da igreja, irmãos. Porque pessoas foram, pastor, você esqueceu a chave aqui. Esquecer faz parte. Então, veja esse fato. Eles esqueceram de levar o quê?
Pão. Quem aqui vai na padaria de manhã para comprar pão e esquece de comprar pão? Quem aqui esquece de comer o seu pãozinho de manhã? Hã? Ninguém, né? Mas, por pressa, vamos entender o fato, muito pressionado, não tinham hora de descanso em nenhum momento. Quem anda com Jesus não tem esse tempo. É uma constante luta, é um constante desafio, muito trabalho nós temos que fazer. Esqueceram de algo importante. Eles esqueceram, mas não passou desapercebido aos olhos de quem? De Jesus. Veja, há tantos esquecimentos na nossa vida. Alguns de propósito e outros não. Mas nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. E aí, escuta a fala de Jesus. Disse-lhe Jesus. Lembra que o tema é entender as declarações de Jesus, que não é fácil, irmãos. Com o seu intelecto, não é fácil. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão? Jesus pega um fato, um acontecimento, e traz uma aplicação bíblica. Traz uma aplicação para a vida daquelas pessoas. E esse esquecimento, e essa aplicação bíblica, serve para uma aplicação, bíblica, agora para as nossas vidas. As nossas faltas, queridos, os nossos esquecimentos, as coisas que fogem ao nosso controle, que parece que Jesus estava longe, que aquilo não vai acrescentar em nada para a sua vida, não se engane. Jesus está de olho, o Senhor está vendo esses fatos e vai transformar esse acontecimento em bênção. Ele traz uma aplicação. E aí ele vai dizer, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele ligou a palavra fermento com o esquecimento de algo importante, pão. Não se esqueça daquilo que os fariseus, que é justamente esse grupo que odiava Jesus, que perseguia Jesus, tenham cuidado. E aí eles começaram a dizer, como assim? Será que ele conseguiu saber que nós esquecemos do pãozinho? Percebendo a discussão, vamos caminhar mais os versículos. Jesus lhes perguntou, homens de quê? De pequena fé. Por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Primeiro momento, o Senhor percebe a discussão, mas vê algo além da discussão. O que estava levando essa falta de entendimento para ter essa discussão? Falta de fé. Homens de pequena fé. Então, podemos completar que para entender as declarações de Jesus, e é onde nós entramos nesse conflito interior, e conflito com várias pessoas, porque nós não conseguimos ter a fé suficiente. E a fé não é uma questão de hábito. A fé você precisa pedir a Deus, e à medida que você vai se enchendo da palavra, aí sim, você vai adquirindo essa fé, quando você abre o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua compreensão. Então, havia falta de pão, mas também havia falta de fé. Então, a situação dessa comitiva não era nada fácil. Mesmo andando com Jesus, existiam
muitas faltas. É possível isso, pastor? É possível. Mesmo com todas essas faltas, tinha algo ali fundamental, e é o que tem até os dias de hoje. O Senhor Jesus entre nós. Você pode dar glórias ao Senhor? Pode faltar tudo para um ser humano, mas a presença do Senhor, mesmo na falta, Ele está conosco, porque Ele é misericordioso. É motivo de você dar glórias ao Senhor, é motivo de você dizer: Senhor, muito obrigado, porque ainda que eu não tenha nada para te oferecer, ou que tenha e esqueça de alguma coisa, o Senhor sempre está repondo essa porção que falta na minha vida. E aí a outra pergunta: ainda não compreende? E aí, para reforçar a experiência desses irmãos, para fortalecer a fé, ele vai dar um testemunho. Não é assim que uma pessoa novo na fé, eles não gostam de, quando se converte, ele não gosta de pegar um livro de teologia. Pode observar, um novo convertido gosta muito de livros que contam testemunhos. Porque o testemunho é a fé em ação. É a comprovação de que a palavra existe. E no momento de uma conversão, o que a pessoa precisa é de ver de fato a atuação de Jesus Cristo na sua vida. É isso que vai fortalecer a sua fé. Então, mesmo os discípulos andando com eles, eram pessoas ainda imaturas, não tinham ainda a revelação do Espírito, mas tinham testemunhos. Então Jesus vai fazer aqui uma ligação de um testemunho, dizendo: não se lembram dos 5 pães para 5.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Se tinha 5 pães, e tinha 5.000 pessoas, como que isso deu para tantas pessoas? É impossível. Um milagre aconteceu. Então, o mesmo que fez aquele milagre, não está questionando a falta de pão entre vocês, entre alimento, porque eu sou o Senhor, eu sou aquele que supre todas as necessidades, eu não preciso de ter 5 pães para continuar fazendo milagre, basta uma palavra e que tudo acontece. Aleluia! Observe que o Senhor, numa simples falta, Ele vai trazer um ensinamento muito grande para a sua vida. A parte ruim dessa história é quando você conhece o testemunho, é quando você sabe que foi por sua falha, você esqueceu, é quando você não praticou aquilo que você conhece. A prática é exercitar a sua fé, e mesmo assim, existem pessoas que não aprendem, gosta de viver no erro, e Jesus aqui não vai buscar as falhas, mas vai estar fortalecendo a fé daquelas pessoas. E como não fosse suficiente, porque Jesus, vendo o olhar da pessoa, o semblante, aquela cara de espanto, meio, dizendo que conhece, mais ou menos assim, quando você encontra com alguém na rua, e a pessoa fala o seu nome: aí, tudo bem, você me conhece? E você não lembra daquela pessoa, o que você faz? Ah, tá. Mas depois você vai perguntar: quem é aquela pessoa? Porque está diferente, porque mudou, ou que você já não vê há muito tempo. Então, Jesus, vendo essa cara de paisagem dos discípulos, vai fazer a segunda pergunta. Não se lembra dos 5 pães? A segunda pergunta: nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos recolheram? Jesus vai estar dando exemplo aqui de 2 milagres, que eles foram testemunhas, que eles viram a atuação de Jesus, mesmo quando aquele povo não tinha nada, mesmo quando os discípulos falaram: olha, não temos aonde comprar, não temos nada aqui nas mãos, e mesmo assim Ele realizou o milagre. Jesus estava afirmando para eles aqui,
que aquela pergunta, tenha cuidado com o fermento do fariseu, não se referia a algo físico, mas a algo espiritual. Que eles estavam tentando reverter a situação para não perder poder e a fama, porque as pessoas já não procuravam mais esse grupo. E eles estavam preocupados, porque eles dominavam a cidade, escravizavam o povo. Mas Jesus veio para quê? Jesus veio para libertar o seu povo. Aleluia. Jesus veio trazer as revelações que nós precisamos até os dias de hoje. E aí ele vai reforçar esse conhecimento. Como é que vocês não entendem? Tá, nós estamos aí, Mateus de 5 a 12. Procura aí, por favor. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhe falando? Mas tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Gente, parece que às vezes Jesus tenta complicar algo que é tão fácil, né? Por que Jesus não falou logo? Veja a didática do mestre. Fazer você pensar. Você sabia que tem muitas pessoas que têm preguiça de pensar? Que não conseguem às vezes acessar algo, aprender algo novo, porque não quer ler, não quer buscar informação. E Jesus está aqui fortalecendo eles, dizendo, pense sobre o que eu estou falando. E quando eles vão dizer assim, no finalzinho, então entenderam que não estava lhe dizendo, que não tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Observe o risco que essa comunidade tinha. Que ensino era esse? Eles pegavam a verdade e manipulavam a verdade, justamente para quê? Para ter o povo nas suas mãos. E Jesus ia fazer justamente o contrário. Jesus ia pegar todo esse conhecimento e colocar na mão do povo. Até os dias de hoje, o Senhor está fazendo isso. Tenha cuidado com o que você ouve. E no livro de Lucas 9, versículo 22, é justamente esse grupo que Jesus fala aí. Jesus faz menção dos 3 grupos. Observem aí. Os líderes religiosos, os chefes de sacerdotes e os mestres da lei. Eram 3 grupos que manipulavam o povo. E Jesus estava pedindo, tome cuidado. Eles falavam da lei de Deus. Eles faziam menção dos milagres que foi feito lá no deserto. Mas junto a esses milagres, eles também jogavam o peso humano sobre aquelas pessoas. E quando você pega esses grupos, eles são reais e eles acontecem até os dias de hoje. Eles apenas mudaram os seus nomes, mas continuam com o mesmo propósito, odiando Jesus e seus seguidores. Qual o propósito que esses grupos tinham? Qual era o alvo? De aprisionar e escravizar o povo. De que maneira? Através do engano e através da mentira. Observe, querido, as coisas que acontecem hoje em todo o mundo, quantas inverdades que de tanto ser repetidas, passam a ser verdade na mente de muita gente. Pode um médico dizer se aquele remédio é o melhor para você, se você está dizendo que alguns efeitos colaterais estão acontecendo na sua vida? Não pode. Um bom médico, ele vai receitar aquilo que ele acha melhor, mas ele vai estar atento
para o seu retorno. Precisamos pensar, querido. O mundo não está diferente dos dias atuais. E a mesma palavra de alerta serve para os nossos dias de hoje. Cuidado com o fermento dos fariseus. Para que você entenda o que está acontecendo no mundo global, olhar de uma maneira intelectual e com informação, você vai surtar, você vai ficar apavorado. Principalmente como algumas teologias da teologia do caos e alguma teoria também de conspiração. Você vai ficar desesperado se você ficar ouvindo isso. Cuidado com o fermento dos fariseus. Mas tenha fé. Busque no Senhor. Busque essa informação em Deus. E nesse mesmo capítulo, do livro de Lucas, capítulo 9, no 9:22, nós vimos esse grupo, que é o grupo de pessoas que odeiam Jesus, de pessoas que não acreditam. Mas, no versículo 7 ao versículo 9, versículo 7 a 9. Obrigado. Nós vamos ver um outro grupo. Um grupo que andam como se nada tivesse acontecendo. Como se a promessa do Senhor não estivesse. Como que a palavra de Deus não tem mais efeito. Esse grupo vive assim. E a pergunta de Jesus, em Lucas 9, esse mesma pessoa vai estar reforçando aqui agora, dizendo: Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo e que estava acontecendo, e ficou perplexo, ficou assustado, ficou curioso, mas não houve uma mudança no coração dele. Porque algumas pessoas andavam dizendo, veja, esta frase é a mesma que está, se eu não me engano, em Lucas 9, versículo 22 ou 20. Estava dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes, que fazia parte deste grupo, da indiferença, não daqueles que seguem Jesus, não daquele que tem uma vida convertida, vai dizer assim: João, eu tenho certeza que não é. E fala de uma maneira natural. Eu fiz o quê? Decapitei. Esse está morto. Quem, pois, é este de quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Este grupo, ele ainda existe também em nosso meio. Está à procura de Jesus, mas simplesmente por curiosidade. Está muito longe. Então, eu fecho essa mensagem dizendo para você nessa noite: quem é Jesus na sua vida? E você vai saber pelo seu comportamento. Se você é aquele que se levanta contra os princípios de Deus, ou se você é aquele que é indiferente. Se tiver ceia, eu venho, se não tiver, eu não venho. Se eu faltar, nem me liga, porque se me ligar ainda vou ficar aborrecido. Tem alguém querendo controlar minha vida? Mas as pessoas que têm um olhar para Jesus, é totalmente diferente. Ele consegue ter fé suficiente. Ele consegue entender que todo o cenário desse mundo, que aos nossos olhos está descontrolado, mas tudo está no controle de Deus. A falta de pão não foi uma falta de orientação do Senhor. Ele permitiu para trazer um ensinamento.
Muitas faltas que existem hoje na sua vida, querida, tenha permissão também de Deus, para que você possa aprender a depender dEle, para que você possa buscar as revelações do Senhor. E só tem uma maneira de você buscar o conhecimento de Deus. Só tem uma maneira de você entender. E existem coisas que talvez você não tenha maturidade suficiente para compreender. Mas preste atenção nisso. Se você está pertinho de Jesus, só em saber que Ele está ao seu lado, já é o suficiente. Pode não ter o alimento que você precisa, físico. Pode ser que você não tenha alcançado todo o alimento espiritual, mas Deus quer te dar, tanto físico quanto espiritual. Mas acima de tudo, o propósito de Jesus é de trazer as revelações do alto para a sua vida. Enquanto os obreiros diáconos vai servir a ceia, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero fazer essa oração por você. E de olhos fechados, enquanto os instrumentos tocam, qual é o propósito da ceia? Qual é o objetivo? Não é de te expor, é algo pessoal, é você e Deus. A ceia é para aqueles que já tomaram essa decisão por Cristo, que conseguem fazer esse autoexame, que conseguem olhar para as suas falhas e pedir perdão ao Senhor. Mas se você é indiferente, se você não tem noção do que é o momento da ceia, se você não quer abrir mão de uma vida com as amizades do mundo, com as práticas das orgias, das imoralidades online, deixe passar esses elementos, porque o mesmo elemento que foi consagrado ao Senhor poderá trazer bênção como maldição para a sua vida. Qual é o propósito da ceia? De que você lembre de mesmo quando você não fez nada, Ele fez tudo por você. E o mesmo direito é concedido hoje. O que você fez para dizer: eu posso estar aqui diante da mesa com o meu Jesus? Muitas coisas temos feito, mas ainda é insuficiente. Mas mesmo na falta, mesmo na sua necessidade, o Senhor está atento, dizendo: eu já fiz muitos milagres na sua vida. Não vai ser essa falta que vai impedir de eu continuar atuando na sua vida. Mas traga a memória, conserte-se, mude a sua maneira de agir como cristão, como cidadão. Procure amizades significativas que possa acrescentar na sua vida, e não aquelas amizades que vai tirar o pouco que você tem. O Senhor não quer que você seja como Herodes, apenas procurar vê-lo por curiosidade. Ele busca essa intimidade com você. Na verdade, não é nós que vamos ao Mestre, Ele que vai até nós. Amarrados pelas indiferenças, pelas incertezas da vida, pelas nossas limitações,
nós não conseguimos. Mas Jesus consegue. Porque dele, por ele, Jesus vai até você. ele são todas as coisas. O que você tem esquecido? Porque dele, por ele, Espírito Santo, para eu faço essa oração. ele são todas as coisas. Faça lembrar o teu povo. Porque dele, por ele, Traga a memória agora, Senhor. ele são todas as coisas. Se há alguma falha, não haverá acusação do Senhor. Ele quer esse conserto na sua vida. A ele a glória, O que precisamos fazer? a ele a glória, Tome cuidado com o fermento desse mundo. sempre amém. Tome cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Das riquezas, Guarde a sua fé. Mantenha-se fortalecido no Senhor. Faça esse voto com Deus nessa noite. quão insondáveis, Vai atuando, Senhor. Jesus e os seus caminhos. Vai operando nesta hora. Quão profundas riquezas, As nossas faltas o saber poderão ser supridas por Senhor Jesus. Aleluia. quão insondáveis, Você pode erguer esse pão e dar glórias ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse alimento aqui simbólico que traz o símbolo do teu corpo. Um alimento que tem em todas as nações o pão. E ele disse: eu sou o pão da vida. Eu é que supro todas as necessidades da humanidade. Eu é que dou o sopro de vida. Eu é que determino o tempo de cada um. Eu ainda continuo no controle. Ainda que você esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Aleluia. Ah, Espírito Santo, vai consolando aqueles que estão feridos na sua alma. Vai trazendo paz àqueles que estão aflitos, atribulados. Vai falando àqueles que estão ouvindo só as vozes desse mundo, mas não estão ouvindo a voz do Senhor. Que nesse exato momento o Senhor possa trazer a memória de quantas coisas o Senhor já fez, quantas coisas o Senhor já multiplicou, e quanto ainda o Senhor fará por cada uma dessas pessoas. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse privilégio imerecido, junto com meus irmãos, de celebrar e de participar da ceia do Senhor. Obrigado pelo Senhor perdoar os meus pecados e estar acrescentando na minha vida as coisas que eu tenho esquecido e que ainda faltam. Que assim seja. Comamos todos juntos para a honra e glória do Senhor. Você pode erguer esse cálice que simboliza o sangue do Cordeiro.
o sangue derramado, que custou a sua vida, mas através desse sacrifício, que não é lembrado nos céus e nem entre o cristão como tristeza, mas com alegria, porque essa morte tinha um propósito, que os nossos pecados fossem perdoados, e que através desse ato nós conheceríamos a verdade, não de uma maneira literal, mas revelado pelo Espírito Santo de Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esse sacrifício na cruz, e que toda honra e que toda glória seja dado a Ti. Bebamos todos juntos para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Você pode dizer que o engano já não faz mais parte da sua vida, porque você agora tem a verdade de Cristo. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Está na
domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Celebramos como cristãos essa palavra, que ela faça diferença nas nossas vidas, amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi. Que ela verdadeiramente seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que possamos sair daqui nessa noite, depois dessa oportunidade tão maravilhosa de cearmos juntamente com o Senhor, de renovarmos a aliança com Ele, de levarmos essa mensagem e de colocarmos em prática. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos mais uma vez. Renovamos, Senhor, nessa noite, a aliança com o Senhor. Que possamos, ó Deus, viver uma semana na Tua presença. Cada decisão, cada passo que tomarmos, sejamos guiados e orientados pelo Senhor. Que haja, ó Deus, nessa noite, corações contritos diante da Tua face, diante da Tua presença. E que possamos a cada dia viver em santidade diante da Tua presença, em nome de Jesus. Leva, Senhor, a Tua igreja em paz e segurança. Que cada um chegue ao seu lar, Senhor, guardando essa semente, frutificando. Que assim, ó Deus, nós possamos ser Teus discípulos. Te damos graças por tudo e glórias em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos.